Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Empreende. Nesses últimos episódios de 2025, a gente está falando bastante sobre planejamento, sobre tendência. E hoje aqui a gente vai focar no público 60+, que é um público consumidor que está tendo um comportamento completamente diferente. Além de tudo, não quer parar mais, não quer se aposentar. É algo completamente do que era há 10, 20 anos atrás. E antes da gente começar esse papo, eu quero contar uma historinha rápida. Há uns 10 anos eu li um livro do Gustavo Cerbasi que se chama Adeus Aposentadoria. É claro que ele trata de finanças, mas tem uma parte que me chamou muita atenção, que ele falava sobre o nosso ciclo produtivo, de certa forma, que é você se forma, né? Você estuda, se forma, vai trabalhar numa grande empresa, enquanto você é jovem, você vende o seu tempo ali, faz seu patrimônio financeiro até chegar um momento em que você resolve ter o seu próprio negócio, empreender, e aí você vai se preparar ali para a sua terceira idade, e quem sabe então se resolver parar para a sua aposentadoria. E para esse papo aqui hoje, eu tenho duas pessoas incríveis para discutir esse assunto de transição de carreira e empreendedorismo do 60+. Bom, vou apresentar logo de cara os meus convidados. Morris da Maturi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. E a Mildred, que é uma advogada que fez uma transição de carreira com 60 anos e ela vai contar a experiência dela aqui pra gente. E eu vou começar já pedindo pra vocês se apresentarem. O Morris a gente já se conhece, né? Já, faz Eu tempo. acompanhei a Maturi quando tava no início, era Maturi Jobs ainda, né? É, Algo completamente diferente do que é hoje. Me conta um pouco da sua história e como tá a Maturi hoje. eu brinco quando era tudo mato ainda, né? Então, a Maturi fez 10 anos, mas falando de mim antes, eu sou engenheiro de software. Eu tive uma empresa que eu comecei com meu pai dentro de casa, os dois sozinhos de sites. Depois a gente se especializou em sistemas de reserva online de hotéis, até que a gente vendeu essa empresa em 2012. Ainda era uma empresa pequena, familiar, mas estava crescendo. E aí um grupo português que queria entrar no Brasil comprou a nossa empresa. E a partir daí, a empresa cresceu muito rápido. Em 2 anos já tinha dobrado o número de pessoas, menos até do que isso. Mas principalmente mudou a cultura da empresa. Começou uma cultura mais corporativa e de muita competição. E aí eu comecei a ver coisas ali que eu não estava me identificando, de pessoal puxando o saco do chefe novo, ou puxando o tapete um do outro. E eu estava numa fase ali de ajudando na transição de sistemas e tal, eu poderia continuar na empresa. Então eu ganhava bem, o trabalho era tranquilo, mas eu percebi que eu estava começando a ir arrastado para lá por causa daquele ambiente novo que eu não me identificava. Então eu percebi que não era só o dinheiro que me movia, que tinha algo além disso. E aí eu comecei a estudar e descobri o empreendedorismo social, que eu falei, é isso que eu quero trabalhar com alguma coisa que tenha propósito. E aí eu me abri para as possibilidades e eu tinha feito um trabalho voluntário em 2011 numa casa de idosos, que eu gostei muito. Em 2012 foi a venda da empresa, em 2013 faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração, que ela trabalhou até os 82 anos. E aí os pontos começaram a se ligar, a se conectar, eu descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil mais ainda, quase não se falava sobre isso 10 anos atrás, e fui estudar um pouco sobre isso, mas principalmente conversar com as pessoas e entender que havia muita gente com dificuldade de continuar trabalhando ou de se recolocar por causa da idade. Eu falei, pô, não é possível, se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo. Como assim que eu tenho, né, uma data de vencimento no mundo corporativo? E aí eu via pessoas ali de 50, 60 anos, nem aposentadas ainda, se sentindo inúteis, ficando deprimidas, o que me lembrou a história da minha avó, porque minha avó, ela parou de trabalhar aos 82 por causa de uma queda, mas foi de uma hora para outra que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, e aí a saúde dela realmente decaiu muito rápido. Mas eram pessoas muito mais jovens do que ela passando por essa situação. E aí fui pesquisar, vi que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso. Então ali eu vi uma oportunidade de impacto social e de negócio. Então começou com o Maturi Jobs, era um site de vagas para 50+, né? Que eu falei, primeiro conversando com as pessoas, eu vi que tinha essa dor muito forte. Depois eu fiz ali um site para validar. E muita gente se inscrevendo, mas nem sabia nem como que eu ia fazer isso, porque depende das empresas, né?
mas logo muita gente falando, agora que encontrei vocês eu tenho esperança. E aí, ao longo desses 10 anos, a gente foi ampliando, tanto que mudou em 2020 o nome para Maturi, porque a gente falava, Maturi é muito mais do que jobs, para as pessoas entenderem que não era só de emprego mais que a gente estava falando, muito pelo contrário. A gente já desde o início começou a falar de empreendedorismo, novas formas de trabalho, já que o número de vagas mesmo de emprego para 50 a mais era muito pouco, e a nossa comunidade foi crescendo, hoje já são quase 300 mil pessoas no Brasil inteiro. E até hoje em dia é difícil, as empresas estão mais abertas, mas não tem vaga para todo mundo. A gente passou a fazer cursos, eventos, e também hoje a gente capacita muito as empresas para entenderem por que e como fazer isso. Então, essa é a história resumida. E hoje a gente fala muito mais sobre essa questão, né, do etarismo, ou Sim. desse público querer se manter ativo, produtivo por mais tempo, né, do que há 10 anos atrás. Você realmente Super. começou... Enfim, eu acho que você é o guia desse movimento até, né, Maurício? Porque de uns 5 anos para cá que a gente tem falado disso com um pouco mais de força, né? De mostrar que esse público é um público consumidor, que as marcas têm que olhar para esse público também. Eu acho Exato, que tem esse outro lado que é interessante, né? De oferecer produtos e serviços voltados para esse público. Normalmente as marcas pegam sempre os públicos mais jovens. E é um público consumidor que está trabalhando, que tem dinheiro, que quer estar ativo, Hoje né? em dia se fala muito da economia prateada, né? Que é justamente esse exato. consumidor 50, 60 a mais, que aí o marketing das empresas já está de olho porque tem dinheiro ali. Mas a gente fala para as empresas, para você poder entender e atender esse consumidor mais velho, você precisa ter essas pessoas dentro de casa. Então uma coisa acaba puxando a outra, apesar de ainda ter muito preconceito, etarismo, mas, de fato, começou a se falar mais sobre isso nos últimos anos. E aí a Maturi é a referência no assunto. A gente tem feito pesquisas todos os anos, muito conteúdo até para educar o mercado, para as empresas entenderem que isso é uma questão estratégica e aí quererem contratar a gente. Muito bom. E tem um outro dado interessante, né? Que você falou que Maturi deixou de ser jobs e vocês fazem até treinamentos e tudo mais. Porque tem um aumento do número de empreendedores 60 a mais, né? Que em 2024 teve um crescimento de 40%. Não. Um crescimento de 40% em 10 anos de empreendedores 60 a mais aqui no Brasil. Hoje são mais de 4 milhões de empreendedores nessa faixa etária. É muita Nossa, gente. muita gente. Que é aquilo que você falou, as pessoas não querem parar de trabalhar, mas as pessoas também não podem parar de trabalhar. Mesmo quem está aposentado, muitas vezes precisa de um complemento de renda, mas quem não está aposentado, mais ainda. Então, muita gente está indo para o empreendedorismo por falta de opção, porque não consegue um emprego ou um emprego decente, né, que valorize as pessoas mais velhas, e aí o empreendedorismo acaba sendo, para muita gente, é a realização de um sonho Sim. e tal, mas eu acho que para a maioria ainda é mais por necessidade. E aí é importante ter uma preparação para isso, né? E que entra Precisa os se treinamentos qualificar. e tudo que vocês fazem. Com certeza, capacitar tecnologicamente, comportamentalmente, entender como usar as mídias digitais para se vender, seja produto, serviço. Então, tem muitas nuances, questões financeiras, e a gente tem trazido isso cada vez mais. E, Mildred, você, advogada, quase 30 anos no mesmo escritório, né? Você vai contar pra gente, mas você passou por várias transições aí na sua carreira. Você não teve essa dor, né? De, estou com tal idade, ou perdi meu emprego, ou estou com medo de perder meu emprego, por isso vou empreender. Você empreendeu ali porque entendeu que era o seu momento. É mais ou menos. Eu acho que a dor... Teve que existir a dor para que eu fizesse um movimento, né, de saída. E eu acho que sem a dor você também se acomoda um pouco, né? Então teve assim um impulso de sair do corporativismo, né? Que eu acho que o corporativismo ele te suga de uma forma assim, às vezes que a gente até estava comentando lá fora, né? Que deixa a pessoa muito desgastada e às vezes não é só o trabalho, né? Então teve um pouco dessa, mas foi mais por incentivo assim até da família e pela idade. A hora que eu fiz 60 anos virou a chave. Falei, não, é hora de cuidar um pouco mais de mim, de fazer outras coisas, de ter um pouco mais de liberdade, né? Porque você não é dona da sua agenda, você não tem liberdade. Então, você ficava presa naquela situação do corporativismo, do que você ter que cumprir todas as obrigações dali de dentro. E ok também, né? Você sabe que aquilo tem que ser daquela forma. Então, na hora que não está mais servindo para você, assim, não é mais o seu número, aí você entende que você precisa tomar uma atitude.
É difícil, traz muito medo, né? E você tem que estar muito firme no seu propósito, senão acho que você não consegue. Porque existe muito assédio, né? Que você continue naquela vida. E para você também é difícil. Porque você tem uma estabilidade financeira, você tem um certo status, né, no corporativo. Então, você também fica com muita dificuldade de ficar no seu propósito. Mas eu acho que eu consegui, foi muito bom para mim. E aí você não fez... você continuou na sua área. Continuei na minha área. Hoje você tem o seu escritório. Eu tenho o meu próprio escritório. Comecei assim, devagarinho, né? Primeiro eu fazia home office, antes de montar o escritório. Fui sentindo como é que ia acontecer as coisas, né? Porque, obviamente, você não vai trazer os clientes que você tem lá, porque nunca eu faria isso. Então, você tem que ficar fazendo uma nova carteira, algumas coisas, alguns clientes você já tinha seus. Então, você vai tentando. Aí, acho que foi 6 meses, 8 meses de pensamentos e eu fui e montei meu próprio escritório. Porque alguns clientes preferem estar fisicamente, ver você. Outros você consegue trabalhar por videoconferência, né? Hoje, depois da pandemia, quase todas as audiências acontecem por videoconferência, facilita bastante em alguns pontos, em outros é muito ruim. E eu fui me adaptando. Foi muito difícil me adaptar à nova realidade minha. Então, assim, quando eu saí, eu perdi um pouco o chão, porque você acordava e ia para o trabalho, você voltava e ia dormir, eu acordava e ia para o trabalho. E aí, de repente, você tem todo o tempo do mundo para você organizar isso. E como organizar o tempo que você tanto queria e como fazer com a sua liberdade agora, né? E também conseguir empreender. Esse foi o maior desafio. Isso é um ponto interessante, né, do empreendedorismo, porque quando você está numa empresa, seja ela grande, média ou mesmo pequena, ela já tem alguns processos, né? Sim. Então, você entra lá para realizar uma atividade, ela já tem ali, você tem que fazer assim, é assado, tem o processo, tem o horário de entrada. Uma estrutura pronta para você trabalhar, né? Aí você vai empreender, crie sua rotina. Não, fora que você tem que aprender a prospectar cliente, vender, a fazer a gestão da empresa, finanças, né? Tudo, é muito mais do que o seu trabalho somente. Muito mais, muito mais. É bem desafiador. E você... Mas você, Mildred, primeiro você se formou em pedagogia quando você era jovem. Sim, não exerceu. A primeira faculdade foi pedagogia. Não cheguei a exercer a pedagogia. Fiz estágio, na pedagogia, me formei. Aí tive a primeira transição, né? Porque aí eu casei muito cedo, quer dizer, casei antes de terminar a pedagogia. Aí terminei a pedagogia, meu marido já era dono de um comércio, ele tem uma padaria até hoje. E ele ficou sem sócio, e aí foi minha primeira transição. Tive que ajudá-lo a empreender no negócio dele. E tínhamos 2 filhos, temos, né, 2 filhos, eles eram pequenininhos, então toda essa organização, né, da pedagogia para a mãe, da mãe para o comércio, foram várias as transições até chegar no direito. Aí o direito é onde eu me enxerguei, né? Me realizei, vi que tinha tudo a ver mesmo com a minha personalidade, com aquilo que eu achava que fazia sentido para a minha vida. E foi onde mais eu entrei nesse escritório, que eu fiquei 27 anos, para fazer estágio apenas. E assim, bem claramente, eles sabiam que eu ia fazer estágio de 1 ano para me formar, mesmo porque para eles, uma estagiária que já era mãe, já era dona de padaria, assim, para eles nem... Eles achavam assim... Estranho. E no fim, passou esse primeiro ano, eu amei o que eu estava fazendo, eles gostaram muito do meu trabalho, e aí a gente foi ficando e fui contratada primeiro, não foi, já fui virando associada, depois virei sócia, e aí foi 27 anos de um bom relacionamento. E você acha, você ficou bastante tempo, né, numa mesma empresa, mas você acha que essas transições que você fez, então, até a própria maternidade, né, então você se formou em pedagogia, virou mãe, foi trabalhar na padaria e resolveu fazer o direito, você acha que essas transições foram fundamentais para que com 60 anos você falasse, agora vou empreender, vou sair do escritório, vou ter meu próprio escritório, e é isso, você acha que facilitou você fazer
última transição que você Sim, fez? sem dúvida, né? Eu acho que a experiência que a gente traz de vida, essas trocas em todos os lugares, tudo que eu fiz, eu gostei de fazer e eu fiz assim bem feito, o melhor que eu podia fazer. Então assim, você traz muito know-how de outras áreas e assim, eu sou extremamente resiliente, né? Dá para perceber. Então, superação é comigo mesmo. Então eu fui me superando, e sem dúvida, se eu não tivesse as experiências anteriores, eu não teria a coragem. Provavelmente eu não teria coragem, porque é muito estável, né? Você está assim num ambiente onde tudo chega, que nem você disse, as coisas que você tem que fazer chegam a você, o dinheiro chega a você, né? O status vem a você. Então, eu acho que talvez eu não tivesse condição emocional de fazer isso. E você não fez uma preparação, né? Não. Foi meio um estalo de vou fazer e pronto. Não tive preparação, não foi planejado, foi mesmo de repente, assim. Eu acho que se não fosse de repente, eu acho que eu não conseguiria fazer. Você ia pensar muito e acabar desistindo. Porque você pensa, aí você começa a pensar nos prós e contras, e talvez tivesse... Embora eu acho que hoje... Eu vejo que a liberdade não tem preço, quer dizer, não podia ter nenhum contra isso, mas é lógico que dá aquele medo de você largar tudo isso que você viveu pelos 27 anos e agora vou empreender. Quer dizer, não foi uma coisa pensada, planejada, mas foi uma coisa muito consciente, assim, né, de que vai dar certo, vai ter que dar certo. E se não der certo dessa forma, eu vou saber me reinventar e vai dar certo de alguma outra forma. Tem o aspecto do etarismo, que eu acho que no direito ele não pesa, talvez até o contrário, né? Hoje em dia, acho que as pessoas preferem, para contratar advogado, essas coisas, pessoas que têm muita experiência. Mas outras áreas, acho que as pessoas podem ter muito mais medo e dificuldade de sair de uma empresa por conta própria para empreender, por conta do etarismo. Putz, será que eu vou conseguir empreender, vou conseguir clientes com 60 anos, dependendo da área? Você sofre esse preconceito, que acho que no direito talvez não pese tanto. Eu acho que não mesmo. Eu acho que há um respeito maior para as pessoas de mais idade. Quer dizer, houve mais, eu acho, no passado. Né? Porque o pessoal está vindo muito bem preparado. Eu acho assim que a nova geração dos advogados, eles estão bem preparados, eles estão bem engajados. E eu acho que assim, os antigos, não, eles davam muito mais valor do que hoje, mas ainda acho que entre você ir despachar com o juiz, com o desembargador e pedir para um estagiário, um advogado mais novo ir, ainda há esse preconceito, sim, o preconceito contrário. Interessante. Mas, Moisés, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, né? 10 anos de Mature, bastante tempo convivendo com esse público. Você nota mudanças, assim, do tipo... o profissional que, de repente, se prepara para esse momento de, vou me preparar para ter um plano B, de repente, para estar mais seguro quando eu chegar aos 60. Existe hoje mais planejamento dessas pessoas? Eu acredito que sim. Existe mais consciência, né? No sentido de, a gente sabe que vai viver mais, que vai viver bastante. Eu até brinco quando eu conto essa história da minha avó, que ela parou de trabalhar por causa de uma queda, que ela nem quebrou nada, mas indo para o trabalho na calçada, ela bateu o rosto e tal, aquele susto, e aí resolveu de uma hora para outra parar de trabalhar, ficou em casa, aí a saúde dela foi ladeira abaixo. Então, eu brinco que ninguém avisou ela que ela ia viver tanto, ela viveu até os 91 anos, então ela não se preparou. Ela gostava muito de trabalhar, mas ela não se preparou para uma vida tão longa. Hoje a gente sabe que vai viver muito, né? Então a gente meio que tem a obrigação de se preparar, que a gente sabe que vai precisar trabalhar por mais tempo, porque só aposentadoria, se tiver aposentadoria, não vai ser suficiente. Então, acho que tem mais consciência e acaba que isso ajuda as pessoas a terem um pouco mais de planejamento. Na Mature, a gente fala muito do plano B. Por mais que hoje você possa estar estável no seu emprego, etc., em algum momento você vai querer ou vão te tirar de lá e você precisa já ter um plano B, que a gente fala que não é preparação para aposentadoria, preparação para o pós-carreira, que é normalmente isso, sair do mundo corporativo para trabalhar por conta própria. Esse plano B pode ser desde uma nova profissão, ou empreender na sua área, ou às vezes um hobby que você tem que pode virar um negócio, né? E que logicamente tem que ter um planejamento financeiro, né? Então eu vejo hoje em dia muita gente já começando esse movimento, falando, pô, o que eu gosto, qual que é o meu propósito, coisas que eu quero fazer, que realmente fazem sentido para mim.
além do que eu faço hoje aqui no meu emprego, e aí começa paralelamente a criar alguma coisa, a principalmente estudar, aprender o tempo todo, para já ter alguma coisa engatilhada quando chegar esse momento. E às vezes a pessoa gosta tanto desse plano B que ela está criando, que ela até já sai por conta própria antes. Mas isso se ela tiver, de fato, uma questão financeira ali um pouco melhor, que não é a realidade da maioria das pessoas. A maior parte das pessoas fica trabalhando, principalmente se ainda não está aposentado, porque precisa. Né? E é difícil construir esse plano B se você não tem ali, né, uma questão financeira mais estável, um pouco mais estável. Mas a gente vê que as pessoas têm isso, e a gente tem levado para as empresas até de levar esse tipo de preparação para longevidade profissional e pessoal mais cedo para os colaboradores das empresas. A partir dos 40 anos já começar a falar disso, porque muitas empresas levam conteúdo de planejamento, de transição e tal, quando a pessoa já está prestes a se aposentar. Já está ali perto dos 60 anos. Não, vamos levar isso mais cedo, porque quanto antes eu tiver essa noção e começar a planejar, melhor, mais fácil vai ser essa transição, que ela quase que é iminente, ela vai acontecer em algum momento, né? Até porque precisa renovar. A gente vai trabalhar por mais tempo nas empresas, mas precisa também ensinar os jovens, trazer novas pessoas. Mas o ideal é que seja feito de uma forma... A gente fala muito, né, de planejamento, a gente sabe que não é tão simples assim, mas ter essa noção e ter essa postura que a gente fala de lifelong learning, né, de aprendizado o tempo todo, de ser curioso, de ter a humildade de aprender coisas novas o tempo todo, ajuda. E a gente leva isso tanto para quem está dentro da empresa quanto para quem está fora. Você está procurando emprego, está difícil, se abre para novas possibilidades. Entende qual que é o seu propósito. Aí tem muito do autoconhecimento também. E muita gente quer empreender de fato, mas não sabe como. Né? E às vezes acaba também se enfiando numa fria. Compra uma franquia de uma coisa que ele gosta de consumir, mas não tem a menor ideia daquele mercado, sabe? Então a gente fala muito do empreendedorismo individual, né? Que é começar usando os meios digitais. Você não precisa investir quase dinheiro, usa as redes sociais para mostrar o seu produto, o seu serviço, né? E principalmente abraçar a tecnologia que ajuda nisso. Né? Então, eu falo sempre muito da tecnologia para as pessoas entenderem que é por aí que você consegue começar a validar até uma coisa nova. Muita gente me manda mensagem perguntando sobre isso. Assim. Eu percebo que ou é uma pessoa querendo fazer uma transição de carreira, está se preparando para um momento, né, pós o corporativo, ou é alguém que está ali, né, se aposentou e está buscando o que fazer e não sabe por onde começar. Qual que você acha que é a principal dificuldade dessas pessoas, Morris? Porque, né, você falou algumas coisas aqui e tem do autoconhecimento até, que eu acho que é muito importante. Eu sempre falo para qualquer pessoa, de qualquer idade, que me pergunta, que fala que quer empreender e pergunta, um negócio, quero empreender, o que eu faço? Autoconhecimento, para mim, é o primeiro passo. Exatamente. Que é o que você quer, qual rotina você quer para sua vida, o que você gosta de fazer. Você entender tudo isso, né? Para aí o negócio que você move, abrir, né? Vai fazer sentido para você, né? Então tem uma parte que é um pouco mais emocional e de mudança de mentalidade mesmo, não tem? Você acha que esse é um ponto que é o mais sofrido, talvez, para quem vai fazer essa transição ali quando tá perto dos 60 mais? Eu acho que tem, eu acho que sim, e tem muito o autoritarismo também, né? As pessoas têm medo, e é mais quando está procurando emprego que tem essa dificuldade do etarismo que vem das empresas, mas tem muita gente que não se valoriza e fala, não, mas eu não tenho mais idade para isso. Imagina, começar a empreender agora depois dos 60, eu não tenho condições, não tenho idade, etc. E aí se limita muito. E aí fica buscando sempre aquilo que já fez, a mesma coisa, e aí fica realmente mais difícil. Então, a partir do autoconhecimento, saber o que você quer fazer, qual que é o seu propósito, você busca com mais propriedade. E aí também, juntando com atualização, também técnica, comportamental, que é entender que hoje a dinâmica de trabalho é muito colaborativa, muito diversa, é mais horizontal e etc. Junto com tecnologia, você vai se sentir mais capaz, vai melhorar a autoestima, vai se valorizar e, de preferência, se juntar a outras pessoas. Também é uma coisa que eu falo muito. Não vai tentar empreender sozinho. Hoje em dia a Maturi faz, mas tem tantas coisas hoje de eventos que você pode fazer network e conhecer pessoas. A gente promove um evento que tem momento pitch. Pessoas que têm uma ideia, um projeto,
ou que já estão começando a empreender, que falam ali do que estão fazendo ou querem fazer em busca de parceiros. Não é só para se vender, é para buscar parceiros. Então, às vezes, ter um sócio ou uma sócia pode ajudar muito nesse momento, né? Que você sozinho talvez fique perdido. Né? Mas então, ter essa atualização, se valorizar, né? Não ter essa limitação de que minha idade não permite mais e fazer junto com outras pessoas. Pode ser como sócio ou como parceiro, né? Isso deixa um pouco mais suave esse caminho que não é fácil nem para o jovem, né? Então, é preciso entender que não é fácil, mas tem formas, tem um monte de programas, né? Desde o Sebrae até tantas coisas que você, tendo informação, você pode ir lá participar, receber mentoria, aceleração, tudo isso. Bacana. Quando você resolveu falar, agora vou ter o meu próprio escritório, você teve apoio, sua família? Como foi esse processo? Quero até fazer uma parte com o que ele falou agora há pouco, sobre a pessoa ter um apoio financeiro, né, para poder fazer isso. Eu fiz isso numa fase de crise absoluta da família. Então, assim, porque parece, eu estou aqui contando, porque tem a padaria isso, parece que não, ela tem apoio financeiro, por isso que ela fez a transição. Advogada, trabalhou 30 anos. É fácil, né? Não, era o momento que eu tinha que ficar no escritório, porque era o momento que a família estava em crise financeira absoluta. Por isso que eu disse para você que eu não podia pensar, porque realmente se a pessoa... Com certeza teria desistido. Porque senão, né, a gente conta uma historinha aqui, a pessoa fala, lógico, ela tem apoio financeiro, é por isso que foi fácil. Porque esperar o melhor momento para essas coisas não chega nunca, não existe melhor momento. Não existe, né, exatamente. Também. Então, assim, foi uma loucura. Se fosse assim, pensado mesmo, um raciocínio lógico, foi uma loucura o que eu fiz, né? E até hoje ele está lá se reerguendo e eu estou fazendo a minha carreira em paralelo. Mas alguém falou, não, mãe, você tá louca? Ou seu marido falou, imagina, você vai fazer isso agora? Meu marido falou. Meu marido falou. Mas os filhos apoiaram. A sorte que eu tenho 2 filhos. Que são engenheiros, eles são exatos, né? Eles pensam assim, com exatidão e não com emoção. E eles disseram, mãe, não, pode ir em frente, que a gente está aqui, sabe? A gente está aqui para te apoiar e vai dar certo, e você gosta muito do que você faz muito bem o que você faz, e você está estudando, eu já estava entrando em cursos novos para me reinventar, para me renovar, para me atualizar, e aí foi essa força deles, das minhas irmãs também, todos que já estiveram no mundo corporativo me apoiaram. Meu marido nunca esteve no mundo corporativo. Ele não tem essa dor. Ele não tem, ele nem sabe o que é isso, né? Que é uma dor. É uma dor. É uma dor muito grande. Então, ele não passou por isso. Você estaria como se você tivesse desistido desse seu plano de empreender? No mínimo num psiquiatra, né? Muito bom. Além da terapia, né? Um psiquiatra. Tomando Mas faz sentido. Porque eu acho que chega num momento, assim, e acho que cada um vai ter o seu momento também com idade, acho que não independe da idade isso, né? O Morris teve essa sensação com o corporativo de que não estava funcionando para ele. Você teve agora, eu também tô aqui porque não estava funcionando para mim em algum momento, né? Então, eu acho que é uma dor que só você entende, assim. E quando... Empreender é muito difícil. E eu acho que tem um ponto... que quando você é muito bem sucedido no que você faz... Você tá numa boa empresa, você tá naquele lugar que todo mundo queria estar, conquistou o que todo mundo queria, e você fala, não quero isso, que vou fazer o meu. As pessoas te acham meio biruta mesmo, né? Total. Que você tá doido, pra que você vai fazer isso? Continua lá, você tá bem, todo mundo queria estar aí, todo mundo... E há um dilema grande aí você tomar a decisão, né? Porque por um tempo você fica, mesmo que você tenha tomado a sua decisão... Acho que por um tempo ali, pelo menos no começo, você fica pensando, putz, não devia ter feito isso, eu tava lá e tava bem. Todo mundo queria estar onde eu tava. Todo mundo queria ser o cargo. Fica um pouco essa sensação nos primeiros meses, né? Você sentiu isso? Senti. Até porque você gostava, né? Gostava muito, gostava. E, aliás, graças a Deus, a gente continua com contato muito estreito, assim. A gente tem bastante contato com o escritório e muitas vezes eles indicam clientes para mim, né?
né? Assim, que eles não podem, às vezes, advogar, porque advogaram para a parte contrária, então eles indicam. Então, a gente tem ainda um relacionamento muito bom, graças a Deus. Saí, deixei as portas super abertas, escancaradas, e comentei até com você, aquela hora que, quando saí, eu tive outras propostas. Logo que souberam que eu saí do escritório, eu tive novas propostas de outros grandes escritórios. E aí que tinha que estar firme no propósito, porque é um assédio, né? Bastante grande. Então, fui bem assediada e isso foi muito bom também. Para sua autoestima, para minha né? autoestima, alavanca você, né? Foi importante até. E até, assim, tive propostas de sociedades, boas sociedades e tudo. Eu falei, não, mas eu estou saindo de um sistema e vou entrar no mesmo sistema. Não é isso que eu quero para minha vida. Então, que legal. E você tinha muita clareza, né? Eu acho que tinha muita realmente clareza. isso é muito importante. Isso tem tudo a ver também com a Mature. Quando eu comecei, as pessoas, mas por que você vai fazer isso? Eu não Até porque ninguém falava disso, ninguém falava né? disso, não era minha área, né? Hoje em dia eu trabalho com pessoas de RH. Nunca tinha trabalhado com RH, né? E aí eu lembro de participei de muitos desses programas de startup, mentorias, aceleração e tal. E teve um mentor que falou assim, faz o seguinte, por que você não trabalha com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Porque tem cotas, as empresas têm que contratar. 50 a mais não, não tem porquê, não viaja, sabe? Meio assim. Lógico, muita gente apoiando, mas muita gente falou, não tem nada a ver e tal. E eu muito firme no meu propósito, porque para mim era muito claro, a gente está envelhecendo, a gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, a gente vai viver e vai precisar trabalhar por mais tempo, e hoje tem um preconceito muito forte no mercado de trabalho. Isso vai ter que mudar, não tem como continuar essa realidade, né? Então tinha ali um inconformismo de falar, não é possível que com 50 anos você já fique invisível no mercado de trabalho, mas você vai viver até os 90. O que pelo você vai menos, fazer? né? Pelo menos. Então, tinha um propósito muito forte, e aí também, com o tempo, pessoas que se conectavam com esse propósito vinham. No começo tinha pessoas voluntariamente ajudando, trabalhando na Mature e tudo mais, mas foram muitos anos ali de resiliência até o assunto começar a crescer e tudo mais, porque eu também comecei sozinho, sem nada, né? Mas acreditando muito que aquilo realmente precisava ser feito. Alguém precisava olhar para isso. Até porque, quando eu estava começando, essas conversas que eu tive, eu lembro de uma senhora que, quando eu falei, olha, eu estou pensando em criar um projeto para ajudar pessoas acima de 50 anos a se recolocarem, conseguirem trabalho e tal, ela se ajoelhou na minha frente. Ai, meu filho, se você fizer isso, vai me ajudar muito, porque eu tô precisando. Então, teve várias cenas, assim. Teve um evento que eu fui falar, que eu tava começando. Uma mulher veio trazer o currículo dela no papel para mim. E aí eu vi que as pessoas realmente precisavam, que tinha uma dor muito latente ali. E que, se ninguém tá fazendo alguma coisa, tinha oportunidade, né? A questão era a contratação. Quando eu vi que as empresas também não se interessavam, eu falei, bom, então vamos ajudar as pessoas a empreender, trabalhar por conta própria, ser autônomo, fazer uma transição, consultor. sei lá, né? E hoje em dia a gente continua falando muito mais disso. Lógico, hoje em dia a gente ajuda as empresas a se abrir, contratar, e a gente continua fazendo processo seletivo, mas a gente ajuda muito mais gente a se virar sozinho do que conseguir emprego, porque a realidade é essa. Mas, assim, até, na verdade, foi em 2019 que entraram investidores anjos na Mature, e aí só a partir daí que eu consegui estruturar um time, começar a atender empresas grandes, porque até então ainda era uma coisa muito assim, empresas pequenas e médias, fazendo um curso aqui, uma coisa ali, validando. E você tem uma questão do seu negócio que é o desbravar mesmo algo que ninguém falava, né? E na verdade, encabeçar uma transformação, um discurso, uma mudança de mentalidade para olhar para essas pessoas. Mas você é jovem, você tinha quantos anos, Mature? Tinha pouco mais de 30, acabei de fazer 43. Você não era uma pessoa que passou por essas dores, né? Tinha essa questão? Sim. As pessoas falavam, imagina esse moleque falando disso. Eu lembro de pessoas falar, você não tem lugar de fala, né? Como se você tivesse que viver aquilo na pele para falar sobre aquilo. Mas eu pesquisei muito, estudei, principalmente conversava, e até hoje, muito próximo das pessoas que estão na Mature da comunidade ali, para entender essa dor. Né? Mas realmente as pessoas não entendiam. Mas você com 30 anos tá olhando para isso, por quê? Né? E eu explicava, a pirâmide está invertendo, a demografia está mudando e tal. Mas
pessoas desdenhavam, né? Falavam, mano, esse jovem aí. Eu lembro que eu ia em alguns encontros, pessoal 50, 60 a mais, meio que me deixavam de lado para falar sobre isso, assim, não entendia o que eu estava fazendo lá. Né? E aí hoje participam dos eventos da Mature, fazem nossos cursos e tudo mais. Mas é isso, é muita resiliência, né? E aí, engraçado que com o tempo, como a gente foi falando muito sobre isso, a Mature virou referência, e aí eu comecei a ser chamado para dar palestras. Hoje em dia eu dou aula sobre isso, eu faço artigos, eu tenho uma coluna. Então, a Mature virou referência, mas eu virei um especialista, né? Mesmo sem ter estudado formalmente isso, né? E dou muitas palestras sobre esse assunto. A gente, principalmente eventos de RH, a gente vai muito. Hoje em dia não sou só eu, tem outros especialistas na Mature, mas como referência sobre isso. E uma coisa que eu jamais imaginei, na verdade, né, quando eu estava naquela transição, eu nunca imaginei que ia estar fazendo o que eu faço hoje, mas eu estava aberto a isso e tinha uma proposta ali muito clara de impacto social também que me movia, né? Você tinha um propósito muito claro para se... E a gente criou um segmento novo, né? Que tem um ônus e o bônus. Você está lá abrindo o caminho com o facão, mas demorou muito tempo até a coisa realmente começar a crescer, até empresas grandes começarem a respeitar e querer contratar a gente, né? Você começar a ter histórico. Então não foi fácil, assim. Eu tive que, pessoalmente, diminuir muito o meu padrão de vida, né? Porque eu não tinha salário, né? E demorou muitos anos até eu ter algo parecido com o que eu tinha antes de sair da empresa que eu vendi. Mas é porque eu sempre acreditei muito nisso. E está crescendo, eu sei que ainda vai crescer muito mais. Assim, o potencial é muito maior do que é hoje. E até porque a gente está num momento... Eu enxergo assim, aí você que é o especialista mais envolvido vai me dizer se isso faz sentido ou não. Eu acredito que a gente está num momento de mudança, de transformação nas empresas para olhar para isso, né? De preciso contratar, preciso manter essas pessoas, preciso ter diversidade, inclusive etária, né? Hoje em dia as empresas nos procuram, as empresas que ignoravam a gente lá no início, elas procuram, elas vêm até nós falando, olha, eu preciso aprender sobre isso. Elas não vêm já, quero contratar a pessoa 50 a mais. Ela até tem intenção, mas primeiro precisa aprender. Então, hoje em dia, a gente dá muito treinamento, consultoria nas empresas, desde o RH, liderança, para todo mundo, que eles querem aprender porque entenderam que o mundo está envelhecendo, a força de trabalho está envelhecendo, eles vão se preparar, se adaptar para essa realidade, até porque o consumidor também está envelhecendo, né? Então, a gente hoje ajuda a empresa a se abrir para isso, para depois, eventualmente, contratar essas pessoas. A gente tem empresas que patrocinam ações que a gente faz para os 50 a mais de cursos e eventos, né? Mas a gente está lá fazendo trabalho de mudança de cultura mesmo, né? Que não é fácil, que leva tempo. Mas as empresas também... Hoje a gente trata muito em pauta esse assunto de ter diferentes gerações trabalhando juntas, né? Então, isso tem impulsionado essa questão da diversidade etária. Quer saber, eu já tenho 4, daqui a pouco 5 gerações trabalhando juntas aqui, como que eu vou fazer a gestão disso? Aí a gente vai lá e ajuda a empresa. E aí a gente há 3 anos trouxe para o Brasil uma certificação internacional que chama Age Friendly Employer, que é uma certificação que já existe há 20 anos nos Estados Unidos e agora está em outros países. E a gente está com 20 empresas certificadas no Brasil que a gente percebeu que já precisava, na verdade, reconhecer as empresas que já estavam avançadas, mais comprometidas com isso. E aí isso tem também sido muito legal porque traz uma visibilidade grande. Empresas grandes estão se certificando e aí servem como exemplo para as concorrentes e tudo mais. Então, a gente vê que o mercado está se abrindo porque hoje começa a ser uma dor isso para as empresas, né? Até porque, que é o que você falou, né? A população está envelhecendo. Uma hora também eu não vou ter mão de obra jovem só necessariamente, né? Eu vou precisar contratar. Exato. A gente fez um episódio aqui para falar de aquisição e retenção de talento. E era uma pessoa que trabalha com... Ela, obviamente, não atende pequenas e médias empresas porque ela trabalha justamente com PCD, com esse tipo de vaga. Que daí a empresa tem a obrigatoriedade, né? A cota. Exato, que é o que você falou que a pessoa falou para você empreender, né? Mas uma coisa que eu discuti com ela muita gente reclama que tá difícil contratar. Ou tá difícil reter, porque o jovem muda muito. E acho que é natural também que mude, né? Então, não retém, tá difícil contratar, no encontro profissional e tal.
talvez você buscar profissionais com outros filtros, e essa foi a nossa discussão no episódio, mude a sua forma de localizar a pessoa que vai fazer sentido estar ali com você. E pensar em profissionais, de repente, com mais idade, seja algo interessante também, né? Dependendo da função. Às vezes são pessoas abertas a fazer uma transição, né? Com certeza. E traz uma complementaridade, aquilo que a gente estava falando, né? De não é um melhor ou pior que o outro. Tem características diferentes. O jovem ele é nativo digital, mas ele quer ter diferentes experiências, então ele realmente muda muito fácil. Os mais velhos são mais comprometidos, mas eles vão levar mais tempo para aprender, ferramentas tecnológicas, e tudo bem, né? Não é ruim ou bom isso. Então, quando você tem as diferentes gerações misturadas, é isso que a gente fala para a empresa, é transformar o ambiente de choque em diálogo geracional, que aí tem muita riqueza, e tem tanto cases quanto pesquisas que mostram que dá resultado, tem mais criatividade, mais produtividade, gera inovação e até resultado financeiro, porque você compensa. O mais velho, ele traz essa postura de maior comprometimento, o jovem vai ter um pouco dessa postura, o jovem vai ensinar tecnologia para ele, e assim a empresa não sofre tanto tendo só um ou só o outro, né? Mas precisa ter um olhar ali, precisa ter um trabalho proativo para fazer com que isso aconteça. Então essa diversidade, ela é boa para todo mundo, né? Se as pessoas estiverem abertas, elas vão aprender muito e a empresa vai ganhar. Mas aí você precisa se despedir de preconceitos. E essa aqui é a questão. E o preconceito etário, ele meio que o último. Quando a gente fala de diversidade e inclusão nas empresas, questão de gênero, de raça, de PCD, de LGBTQIA+, já são trabalhadas há mais tempo. A questão de idade, ela está começando a ser olhada agora. Então ainda tem alguns tabus aí, por mais que hoje em dia não seja mais uma coisa que coloquem na descrição da vaga até 35 anos, até um tempo atrás se colocava. Hoje em dia não coloca, mas na prática a gente sabe que é assim. Então a pessoa ela tem que estar ali realmente com uma resiliência muito boa, né? Com autoconhecimento, se valorizar, mas a empresa tem que ter abertura, senão não adianta. Por isso que, em muitos casos, as pessoas vão para o empreendedorismo mesmo, o trabalho por conta própria, porque ainda é difícil. Tem empresas que já estejam abertas a isso, mas vai ser cada vez mais. E você comentou, né? A grande maioria das pessoas continua trabalhando porque precisa, de fato, né? Da parte financeira. Não dá para se aposentar pelo INSS, ou muitas vezes a pessoa também não consegue construir patrimônio para se manter. Mas tem o também não quero parar, né? Preciso me manter ativo. Porque, poxa, se você vai parar com 60 ou com 50, você começa a ficar ali já na corda bamba, você vai viver mais 40 anos, pelo menos. 50, 60 anos, hoje em dia você está super ativo, tem planos, tem sonhos, e você quer se sentir útil, produtivo, né? Passar a sua experiência para frente, por mais que às vezes você nem precise tanto financeiramente, que não é a realidade da grande maioria, mas quem que vai querer ficar parado? Né? Você precisa se sentir. Então, tem gente que a gente fala, vai fazer um trabalho voluntário, vai dar mentoria para jovens, tem muita coisa que dá para fazer. Né? Mas a maioria precisa mesmo, junta as duas coisas. Quero me sentir útil e produtivo, mas eu preciso da renda. Ter a renda, né? A Mildred falou que resolveu empreender, ou sair ali do corporativo, do escritório, para ter mais liberdade, né? Tomar melhor conta ali, fazer melhor a gestão do seu tempo, conseguir focar em outras partes da vida. Mas você nunca pensou, vou me aposentar e ficar tranquila? Nunca. Tinha questão financeira, mas também... Sim, a questão financeira ainda pesa muito. Né? Tenho necessidade, obviamente, do meu trabalho, mas eu não penso em parar. Enquanto eu conseguir trabalhar, eu quero continuar trabalhando. Inclusive, eu estou abrindo outras vertentes no meu escritório, fazendo outros cursos, outras atualizações, para um crescimento mesmo, né? Quando você resolveu empreender, você foi buscar se atualizar? Fui se atualizar, fazer novos cursos, né? E a gente só fazia direito de família e direito civil. E aí hoje eu já estou numa vertente de fazer planejamento sucessório, hold familiar, já fui fazer 2 cursos bons em relação a isso, e estou cada dia buscando mais me aperfeiçoar um pouco agora no direito tributário, que entra um pouco nessa vertente da hold familiar. Eu preciso muito do direito sucessório, mas eu preciso muito do direito tributário para auxiliar os clientes, né? Então, assim, todas as coisas que vão aparecendo novas e necessidades dos próprios clientes, aí eu vou também buscando novos desafios. E para você era natural se atualizar?
buscar fazer curso, buscar, Então, sei lá... você não tinha tempo disso. A gente tinha muita vontade, não só eu, como os outros advogados que trabalhavam comigo, às vezes ia até cursos da ASP, cursos da OAB, nem eram cursos tão assim, era mais palestras, mas você não podia, né? Você não tinha esse tempo para fazer, não tinha nem esta autorização. Não tinha autorização porque era velado, né? Na verdade, era não autorização velada, né? Então, não se fazia cursos, não dava. Porque não dava para encaixar na sua rotina. Não dava. Hoje você consegue fazer a sua gestão. Sim, aí faço minha gestão, faço meus cursos, viajo, né? Coisa que já era difícil também você poder agendar uma viagem, né? Não dava, porque tinha que intercalar e era um escritório que não parava. Por quê? Porque o direito de família não tem a suspensão do Tribunal de Justiça, porque eles ficam, né? Na verdade, as coisas acontecem muito entre o Natal e o Ano Novo, né? Às vezes é busca de filho, um que quer passar o Natal, outro que quer sair de viagem. Então, a gente ficava de plantão, né? Tinha plantão no escritório. Então, cada ano eram 2, 3 advogados ficavam de plantão e os que não ficavam podiam sair de férias, mas nesse período de fechamento do fórum e isso era muito difícil para você também encaixar viagens, porque é o momento que também você passa Natal e Ano Novo com a família e aí você vai viajar. Hoje assim eu faço umas viagenzinhas quando consigo me ajustar melhor. Então isso também para mim foi importante, né? Fez parte dessa transição de uma coisa que eu queria muito, né? Essa liberdade de escolha de data, de poder estar onde eu quisesse. Sempre que possível também, né? Porque é óbvio que... Não, óbvio que você tem o seu trabalho, mas isso é uma coisa que eu falo do empreendedorismo, né? Muita gente fala, você vai empreender, você vai trabalhar muito mais do que quando você está ali no CLT, que você tem o seu horário fixo. E é real, né? Então, a gente você entra às 9, sai às 5, sai às 18, sei lá, enfim. Você acaba trabalhando muito mais quando empreende. Mas o que você tem é flexibilidade, né? Você consegue se ajustar de acordo com o que você deseja, né? Não de acordo com alguém que está te mandando ou algum... Sei lá, às vezes não é nem nada escrito em pedra, mas está ali dito e é isso e acabou. E você segue porque segue, né? É isso mesmo. E essa liberdade não tem preço, né? Realmente, a gente trabalha muito mais quando empreende, mas você faz ali sua agenda. De alguma forma, você né, ajusta para a sua vida e isso acaba tendo mais saúde mental, né? De poder viajar quando você quer e tudo mais. Mas eu acho que ajuda muito, no caso da Maturi, eu fiquei acho que muitos anos sem férias nenhuma. Primeiro porque também não tinha dinheiro, mas porque estava começando a empresa. Mas ajuda muito quando você tem esse propósito muito forte, muito claro. Você sabe por que você está fazendo aquilo, né? Eu estou construindo uma coisa que eu acredito e tal. E aí fica mais fácil de levantar todo dia, por mais que seja difícil financeiramente, que você trabalhe muito, né? Então, hoje em dia eu consigo viajar e tudo mais, mas os primeiros anos da Maturi era só trabalho. Né? Mas não era doído? Não, porque é isso. Porque você acreditava no que você estava fazendo. Eu sabia o que estava fazendo, eu acreditava, via que a coisa tinha ali alguns caminhos, né? Então, não sentia. E eu vi muita gente, nesse meio tempo, tendo burnout dentro das empresas e tal. E eu, às vezes, nossa, mas eu trabalho muito mais com essa pessoa e eu não tô sentindo isso. É por causa disso, né? Porque o burnout não é só excesso de horas trabalhadas, né? É excesso de uma série de outras questões, né? Muita gente que eu entrevisto aqui fala dessa questão do propósito. E eu acho que essa palavra foi muito usada e acabou perdendo o seu real significado, né? Mas quando realmente você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, e não é necessariamente, né? Você trabalha com impacto, mas não é necessariamente isso. Assim, eu estou fazendo um trabalho que faz sentido para mim. Um trabalho que eu acredito no resultado que ele traz para as pessoas, ou que ele traz para o cliente. Fica muito mais fácil você trabalhar mais horas, você não ter férias, você, né? Eu acredito muito nisso também. Muita gente que fala isso aqui. Se você não acredita ou não está empreendendo pelo propósito, é muito mais fácil você desistir. Porque qualquer perrengue maior que você passar, você vai falar, não, vou voltar para o CLT, porque é mais fácil. Né? Exatamente. Porque o dinheiro, ele acaba sendo consequência. Lógico que a gente precisa e quer, mas quando você trabalha com uma coisa que você gosta, que você acredita, você vai e faz quase que por prazer e o dinheiro vai vir, né? Você precisa se organizar, mas ele vai ser consequência. Agora, se você tá numa empresa que você tá trabalhando só para receber o salário,
aquilo em algum momento vai pesar, você não vai mais conseguir ficar assim, né? Exatamente, passei por isso já. É muito comum, né? Muito comum. E acho que aos poucos... E hoje em dia até mais cedo as pessoas estão tendo essa noção e fazendo transição. E talvez a gente hoje pense mais sobre essa questão da transição, né? Então a gente está falando aqui de alguém ali que a gente já chama de terceira idade, né? Não sei nem se dá... Talvez depois a gente fale de quarta idade, quinta idade, enfim. Porque eu ia te perguntar qual é o limite, vai até que idade? Exato, até que idade que vai. Até que idade vai. Mas enfim, a gente está falando aí de uma transição na terceira idade, mas eu acredito que a gente vai fazer várias transições, né, na vida. De repente você fez a sua agora e sei lá, daqui 15 anos você vai fazer outra. Opa, né? será Quem que vive mais? Opa, mas é claro, por que não? Eu não tenho dúvida que a gente vai ter várias profissões ao longo da vida e vai fazer várias transições. O que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, não tenho a menor ideia. Pode ser que eu esteja fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, pode ser que eu esteja fazendo uma coisa completamente diferente. Por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha sonho de ser arquiteto. Tem nada a ver, nunca cheguei nem perto disso. Mas quem sabe, por que não um dia? Daqui 10 anos você fala, pronto, vou fazer aqui. Um dia pode ser que eu venda a empresa, ou que eu saia dela, aconteça alguma coisa, né? E eu realmente quero mudar de área e quero fazer uma coisa nova, completamente diferente. Ou não, a empresa pode crescer, eu continuar nela. Mas é importante ter essa abertura, entender que também a tecnologia está transformando as profissões. E muitas profissões deixando de existir, principalmente agora com a AI, novas profissões sendo criadas. Hoje em dia tem piloto de drone, tem um monte de coisa. Né? E às vezes você acaba descobrindo uma coisa nova que você gosta, e por que não? Né? Então, ter essa abertura e estar aprendendo e ser curioso ajuda a passar por esses ciclos. E isso tem a ver com uma coisa que você falou aqui do lifelong learning, né? Que é sempre buscar aprendizado constante. E isso é algo que faz sentido. As gerações mais jovens estão mais abertas a esse tipo de mentalidade de aprendizado constante do que as gerações mais velhas? Bom, você percebe isso? Ou as mais velhas, sei lá, já estão mais abertas porque estão querendo buscar conhecimento para fazer uma transição, por exemplo? Eu acho que para os mais jovens é mais natural o aprendizado constante, contínuo, porque é muita novidade o tempo todo. Eles já entraram no mercado de trabalho com novidade o tempo todo, então é natural. E entre os mais velhos, eu vejo que tem gente que está muito aberta e tem gente que tem necessidade de aprender coisas novas para buscar novas possibilidades, mas tem ainda alguns que estão ali com um salto alto, falando, não, eu já tenho muita experiência, eu sei tudo, não preciso aprender coisas novas, não faz cursos, e aí esse já está ficando para trás. E aí eu vejo muito mais homens tendo esse tipo de postura do que mulheres. Eu vejo as mulheres mais abertas, na Maturi é muito nítido, qualquer evento ou curso que a gente faz, o público é às vezes 70%, 80% de mulheres participando. E a gente tem falado muito de IA, a gente tem feito workshops de IA, lotados. Quando a gente fala de tecnologia, os homens se interessam um pouco mais, né? A gente vê que as mulheres precisam ter mais ambição quando a gente fala de empreendedorismo maduro, que muitas vezes elas pensam negócios relativamente pequenos, né? Que acho que é uma coisa ali né, estrutural que a gente tem na sociedade. O homem, quero aprender IA, quem sabe eu crio uma startup e tal. E a mulher já pensa uma coisa um pouco mais caseira. Então, dá essa ambição também para a mulher. Mas as mulheres são muito mais abertas, têm mais jogo de cintura para aprender coisas novas, para mudar de área. E eu vejo os homens ali... Até porque o homem, quando ele sai do mundo corporativo, ele sofre mais essa coisa do orgulho, de perder o status. Ele tem mais dificuldade de se abrir para o novo, né? E aí, se ele não vai se abrir para o novo e aprender coisas novas, ele realmente vai ter problemas sérios, vai ficar para trás. Mas eu vejo hoje em dia muita gente, principalmente na faixa entre 50 e 60, que ainda precisa trabalhar muito, buscando, né, com essa atitude de lifelong learning, entendendo que realmente não adianta. Assim, às vezes o que eu faço hoje em dia já não é feito mais da mesma forma. A experiência que eu tenho ela é muito útil, mas agora é outra coisa que eu vou fazer ou de outra forma. Né? Então, as pessoas estão tendo mais consciência disso, que é para o jovem realmente muito natural. E é interessante isso, porque tem uma atualização aí que a gente necessariamente vai ter que fazer... Todos os profissionais, acredito, justamente por conta da IA, né? Total. Eu tenho uma experiência, eu fiz meu trabalho sempre dessa forma e agora ele vai ser completamente diferente, né? A atividade que eu vou realizar vai ser completamente outra da que eu realizei até agora, né? Isso não é necessariamente ruim, não é um problema, mas é uma realidade. E eu falo muito da questão do repertório dos mais velhos, que você, com o seu repertório de uma pessoa que tem mais experiência,
saber usar a IA, você tem uma vantagem sobre o jovem. O jovem com o repertório mais limitado que ele tem, né, porque ele não tem tanta experiência, ele vai fazer perguntas mais simples para a IA, ele não vai saber ter mais critério para analisar as respostas. Né? Então, também tem aquela frase, não é a IA que vai tirar o seu emprego, é alguém que sabe mexer com a IA. Então, usa o seu repertório a favor, aprenda a mexer com a IA e vai trabalhar com uma coisa ali que você pode fazer muito mais do que você faz hoje, até abraçando essa tecnologia. Você estuda? Me veio essa pergunta agora, porque a gente fala muito sobre inteligência artificial no direito, né? O direito é uma das várias... que falam muito de que vai ser afetado, né? Olha, começou muito a dificuldade, começou a ter que mexer com inteligência artificial quando os processos viraram todos digitais. Já foi uma transição que vi muitos advogados antigos até se aposentarem, porque não conseguiam entender como é que aquilo ia virar no digital. Você tinha processos com 20, 30, 40 volumes e, de repente, você tem uma tela na sua frente onde você vai ter que saber trabalhar com aquele processo, você vai ter que estudar o processo dentro da tela e você vai ter que peticionar dentro da tela, você vai ter que juntar documentos, fotos, vídeos, saber fazer os links dos vídeos para poder pôr nos seus processos. Então, quer dizer, essa dificuldade começou lá atrás e eu tive que, obviamente, me adaptar. E depois você vê que é muito melhor, muito né? Quem melhor. quer botar papel hoje em dia? Gente, eu perdi até minhas digitais de tanto papel. Mas o digital é essencial hoje, né? Hoje eu não saberia... A gente ainda tem alguns processos pouquíssimos que ficaram físicos, mas é porque estavam lá no Supremo, no Superior, voltaram e eles estão ainda digitalizando esses processos. E hoje é tudo assim. Então, você teve que se adaptar a isso. Agora, lógico, tem uma grande discussão dentro do direito sobre o uso da IA, até por juízes, né, que andam assim, colocando resumo de processos, e isso está uma discussão muito fervorosa no sentido de que proibir, eu acho que não tem mais caminho de proibição para o IA, mas eu acho que vai ter que ter uma adaptação aí. A gente vai ter que discutir, né? A parte ética, até que ponto ela pode ser usada, ou como ela pode ser usada, fazer uma regulamentação, né? Há muitas informações pessoais, há segredo de justiça nisso. Então, você não pode simplesmente jogar um processo dentro de uma qualquer IA. Né? Porque você sabe que isso vai para a plataforma, vai para o mundo. Então, aquilo que era um segredo de justiça vira público. Então, a gente ainda tem muitas discussões sobre isso, muitos painéis, estamos vendo muito isso, e não sei, ainda não temos resultados para contar para vocês. O importante é que você está estudando. Mas você está atrás dessa... Legal. Sim, tem que estar, né? E assim, eu já sei fazer prompt, tá? Direitinho. eu trabalho bem os meus prompts, por enquanto. Já é um passo importante, né? E eu quero fazer uma pergunta que eu acredito que sirva para os dois, assim. A gente falou da questão das gerações trabalharem juntas nas empresas, o como isso é importante, um aprende com o outro e tudo mais. E é justamente isso que eu queria saber, pensando no empreendedorismo. O que é que um 60 mais tem para ensinar para alguém jovem de 20 e poucos que está começando a empreender de repente, agora também? E o contrário. O que uma pessoa 60 mais pode aprender com alguém mais jovem? Muita coisa, Nossa, né? a pergunta é ampla, né? A gente né? vê nas startups, por exemplo, os jovens criam aplicativos e tudo mais, mas na hora de crescer, precisa de alguém ali para gestão. Uma pessoa com experiência para gerir, uma pessoa com contatos para poder abrir portas em empresas, né? E também uma pessoa com aquela resiliência, inteligência emocional que só a idade traz para saber lidar com os problemas, né? Para relacionamento, para lidar com os clientes também, porque quem só está com a tela não vai saber lidar com o cliente, ter paciência, jogo de cintura, atenção, né? Então, tudo isso, os mais velhos, eles agregam muito para os jovens. Assim como ele vai aprender muito sobre tecnologia, sobre novidades, sobre novas formas de trabalhar, de se relacionar com os jovens, né? Então, é muito aprendizado que tem entre um e outro. Quando você tem essa abertura e essa troca, o resultado é fenomenal, assim, a troca é muito rica. O importante é que você quebre barreiras, porque hoje parece que distanciou um pouco, né? O jovem acha que com o celular na palma da mão ele não precisa mais de ninguém, não precisa ir atrás do mais velho, que tem a sabedoria, porque tem ali o Google, o ChatGPT, mas a verdade não é essa.
essa inteligência emocional, principalmente, você vai aprender com pessoas com mais maturidade. E eu, uma pessoa mais velha, não sou nativo digital, eu preciso também estar aberto para aprender com os jovens, né? Então, essa é uma das coisas, acho que tem muitas outras. Né? Tem. Eu tive uma experiência bem bacana, porque logo que eu saí do escritório, me foi solicitado uma moça que já era formada em Direito, mas estava tentando fazer concurso, e ela queria fazer um estágio, e ela gostaria de fazer estágio comigo. E eu falei, nossa, mas eu estou começando, eu estou numa transição. Ela, não, tudo bem, eu quero aprender com você, né? E eu falei, então, ok, né? E aí, quando ela veio a mim, para a gente trabalhar juntas, eu aprendi muito com ela. Porque ela tinha isso, né? Ela tinha a inteligência artificial nativa dela, ela começou a querer fazer, vou fazer sua página, vou fazer coisas que ainda para mim eram uma dificuldade, ainda é, né? Mas e eu tinha o lado que ela começou a ir comigo nas audiências, começou a frequentar os julgamentos, então assim, acabou tendo uma troca muito rica, muito importante, foi assim logo nos primeiros meses que eu tinha saído. E ela foi empreender depois também, mas foi bacana. Então, assim, eu tive essa experiência na pele, que eu acho que a gente se complementa quando você se dá a chance, né? E você dá abertura para os mais jovens também, porque é o que ele disse, tem muita gente que acha que eu já me basto, né? Eu sou antigo, eu sei tudo. E aí, não, se você tem abertura para isso, eles têm muito, né, para complementar, né? Tem vários exemplos. O Google, por exemplo, né? Os dois fundadores eram super técnicos ali. A hora que começou a crescer, eles chamaram o Eric Schmidt, que já, na época já tinha bem mais de 50, que foi o cara que fez o Google virar o que é hoje, assim, com a gestão dele, com toda a sabedoria, enquanto os sócios, os fundadores estavam focados na tecnologia ali. E vários outros exemplos, assim, lá do Vale do Silício e tal, que mostram que realmente é fundamental você ter alguém ali junto com os jovens para fazer a coisa acontecer. Muito bom. Tem esse ponto interessante, né? Você falou de os mais jovens acham que tem toda a informação no mundo porque tá com o celular na palma da mão, olha no Google, pergunta pro ChatGPT ou sei lá o que mais, né? E tem, né? Enfim, você vê o que você quiser, né? Eu quero aprender uma receita de sei lá o que e tal. E uma pessoa me falou esses tempos que tem uma coisa que é de vida, que é de experiência, que é de aprendizado no real, né? No físico, que não adianta você tá olhando só para uma rede social, por exemplo. Então, eu posso ver uma receita de bolo aqui, vou tentar fazer o bolo e não vai dar certo. De repente, você vai fazer e vai dar certo porque você tem, de repente, uma outra experiência e vivência que vai saber tirar o melhor daquilo ali que, de repente, eu deixei passar um ponto e não deu certo, né? Com certeza é isso. Então, é importante a gente trazer para o real também tudo, né? Entender que isso aqui não que é a experiência, que é a vivência, né? Que é o sentir ali no real. E você falou, Morris, que as empresas precisam... estão buscando aprender mais sobre 60 a mais, né? Sobre esse público. E não só para atrair esse profissional, mas também para vender para esses profissionais. É importante ter essa experiência interna, né? E ter esse profissional ali interno também. E é um mercado que está crescendo muito também, né? As marcas estão olhando para esse público. Estão começando a olhar, que a gente chama de Silver Economy, economia prateada. Tem um dado que no Brasil já movimenta quase 2 trilhões de reais por ano, que é o consumidor 50 a mais, que é um consumidor que vai ser cada vez maior, que tem um poder aquisitivo maior do que o jovem e que ele é fiel às marcas quando ele é bem atendido e tudo mais. Só que, na verdade, ele ou não é bem atendido ou muitas coisas não são feitas para eles. Então, também tem estudos que mostram que essas pessoas não se sentem representadas em campanhas, que faltam coisas específicas para eles, né? Ou é uma coisa para velhinho, né? Então, por exemplo, tem um exemplo de uma mulher que eu conheço que com seus 60 anos ela criou uma marca de lingerie para mulheres 60 a mais. Porque sempre que ela ia comprar lingerie para a idade dela, era uma coisa que ela achava feia, era o bege grande, não sei o que, sabe? E é muito divertido ela contando. E aí ela não só criou a marca dela, como ela virou modelo. Com mais de 70 anos, ela ia, falava o negócio dela e tava de roupão, de repente ela abria e mostrava lá a lingerie que ela criou.
e muito legal, assim, né? E uma coisa que realmente ela viu uma oportunidade ali, porque as marcas não estavam olhando. Porque ou é isso, ou é para jovem, como a maior parte... Porque até aquela coisa do marketing, para minha marca ser sexy, tem que ser jovem, né? E as campanhas tudo jovem e tudo mais. Então, algumas marcas começaram a perceber isso e olhar para esse público, principalmente quando marcas que... produtos e serviços que já têm esse público como consumidor. Então, saúde, seguros. Hoje em dia, o mercado financeiro está se abrindo para essas pessoas, o varejo, bastante, né? E aí, começa a entender que para poder você atender essas pessoas, conhecer melhor elas, tem que ter elas dentro de casa também. Não basta só fazer pesquisa, precisa ter essas pessoas participando do desenvolvimento desses produtos e serviços. Então, algumas marcas já estão começando, mas eu acho que elas estão muito... ainda atrasadas, porque esse público está aí consumindo e cada vez mais, né? E ávido por produtos e serviços. Então, eu sempre falo que ninguém é melhor com 50 mais para empreender para os 50 mais ou para os 60 mais, porque ele sente na pele onde faltam produtos e serviços, onde ele não é bem atendido, conversando com os amigos, né? E a gente, sempre que fala de empreendedorismo na Natura, fala, ó, olha o mercado prateado, porque todos os segmentos, né? Lazer, educação, viagens... moda, etc, etc, tem coisa que pode ser feita específica para esse público, né? Ou que amplia ali alguma coisa que era só para jovem também trazer para esse público. Então, tem muita oportunidade aí. E o que você vê nesses 10 anos que você tem acompanhado muito de perto esse público? O que mudou? O que esse público quer hoje, que é diferente no passado, que de repente, a gente ainda tem aquele preconceito de que, não, esse público quer tal coisa, como a lingerie, por exemplo, que é outra, completamente oposta. Eu vejo que esse público, ele não quer ser estereotipado, né? Eu não sou esse velhinho de bengala, né? Igual era, né? Aquele coisa de como é que fala? O símbolo de 60 mais, né? De prioridade. Antes era o bonequinho corcunda com a bengala, né? Agora isso está mudando, até porque tem uma lei, tem que ser 60 mais, simplesmente. Mas eu não sou mais esse velhinho de bengala, mas eu também não sou aquele super-herói idoso que pula de paraquedas, que surfa, que não sei o quê. Tem um mundo inteiro entre uma coisa e outra, que é onde está a maioria das pessoas, porque hoje a gente vê, às vezes, umas propagandas e tal, que você vê lá um idoso saltando de paraquedas, surfando e tal. Também não é assim, né? É entender a realidade, é conhecer mesmo essas pessoas, é olhar eles como protagonistas e fazer junto com eles. Eles querem que você faça junto, eles querem participar da construção desse produto e serviço. E, principalmente, eles estão muito mais digitais, né? Então, aquele estereótipo de que as pessoas não vão saber mexer na internet. Não, meu produto é digital, eu só vendo pela internet, as pessoas não vão saber. Isso também é preconceito, estereótipo, porque as pessoas estão cada vez mais digitalizadas. E tá ficando também muito mais fácil você usar as plataformas, né? Muito exato. mais intuitivo, muito mais... Estão aprendendo e tá mais acessível, né? Então, enfim, acessível para quem é nativo digital ou para quem... Eu tenho visto bastante propaganda, inclusive, nas redes sociais, de pessoas que fazem viagens só para pessoal de 60 a mais, e são viagens interessantes. Até intercâmbio está crescendo. Intercâmbio. Eu tenho visto aulas de inglês para 60 a mais, direcionada para capacidade e para compreensão. Então, eu tenho visto bastante trabalho nesse sentido e acho bem bacana que está inserindo, né, todo mundo. E as pessoas querem. Se achar que intercâmbio é só para jovem, tá errado. Você está perdendo uma fatia de público grande e que tem mais poder aquisitivo. Porque hoje em dia tem principalmente mulheres, 50, 60 mais, fazendo intercâmbio cada vez mais. É um ótimo exemplo. Mais poder aquisitivo, de repente um pouco mais de flexibilidade na questão de tempo, porque de repente já está empreendendo, né? E consegue ter ali, fazer seus ajustes. É verdade, né? E faz com mais gosto, com prazer, né? Então, às vezes, investe mais mesmo nisso, porque é um sonho antigo que está realizando, né? E é muito interessante a gente pensar em todas essas mudanças, né? Porque quando a gente era criança, você pensava numa pessoa de 50 anos, ou até de 40, né, moço? Para falar da gente. Você pensava já numa pessoa mais idosa, velha. Eu lembro da minha avó, quando eu era criança, né? Eu era uma senhora, né? Hoje, uma pessoa de 60 anos... As pessoas viviam até 50 anos, morria muito cedo também, né? Exato. É completamente outra realidade mesmo, né? Até de cuidado, de saúde. A gente tem muito mais alternativa. A gente vai viver realmente muito mais. De repente, até muito mais do que os 90.
Então a gente tem muitas transições ainda para fazer na vida, né? Pra gente fechar nosso papo, eu queria que vocês dessem dicas, né? O Morris do ponto de vista deles e você do ponto de vista de alguém 60 a mais que viveu a transição, né? Para uma pessoa que de repente está passando aí um perrengue, quero empreender, eu quero fazer uma transição, não sei por onde começar, eu tô meio perdido. Que dica vocês dariam? Quer começar? Pode ser você. Quando você pensa mais aí. Olha, a primeira dica é se abra para o novo. Não tenha receio, medo de mudar, mas você precisa se abrir com intenção de realmente aprender com humildade. Eu sempre falo muito de humildade e curiosidade para você saber, pô, eu tenho muita experiência, eu tenho muito para ensinar, mas eu também tenho muito para aprender, inclusive com os jovens, né? Então, ter essa humildade para poder buscar coisas novas, para eventualmente se dar um passo atrás para, né, poder fazer uma coisa nova, diferente. E essa curiosidade, pô, o que está acontecendo? Quais são as coisas novas? O que eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender de novo? Com quem? Né? E essa intencionalidade de fazer um networking também de forma estratégica, né? De você oferecer ajuda para as pessoas, para eventualmente também você receber ajuda. E se jogar no mundo digital, é isso que eu sempre falo, de abraçar a tecnologia, entender que a tecnologia ela é uma aliada e não uma barreira, ela abre portas, né? E participar de comunidades como a da Mature, participar de eventos, cursos, tem muita coisa gratuita, né? Então, não ficar em casa parado, porque não vai cair no colo uma coisa do céu, uma oportunidade, mas tem muitas oportunidades hoje em dia. Tem desafio, mas tem oportunidade. Bom, eu acho que é um desafio muito grande, qualquer mudança, qualquer transição, mas eu acho que as pessoas têm que primeiro se perguntar, né? Tá bom do jeito que tá? Assim, eu tô feliz desse jeito? E eu acho que ela tem que ir em busca daí das coisas, né? O que te traz felicidade, né? E o que traz é ir aprender uma nova função ou é se manter na sua função, mas de uma forma diferente, se adaptando aos novos tempos. Então, eu acho que é uma introspecção, né, que a pessoa tem que fazer para saber se é o momento dela de transição, se o poder fazer a transição ou não poder está muito mais na decisão dela, né, do que ela quer, do que no mercado de trabalho, do que, né, no que o mercado está oferecendo para ela ou não, porque eu acho que ela consegue abrir portas se ela quiser muito fazer isso. E aí é o que o Morris falou, faça cursos, né, vai atrás de outros empreendedores, daquilo que você está imaginando fazer, vai olhar o que as pessoas estão fazendo. E hoje está muito fácil, né, porque você tem tudo à sua mão na internet. Então, tudo que você perguntar, saber como é que isso funciona, você vai ter. Então, é isso. É mais introspecção interna para saber o que é que ela quer buscar e enfrentar mesmo, sabe? Ser resiliente, ser persistente, porque nada é fácil. Nenhuma transição vai ser fácil, é tudo um recomeço, né? Você está recomeçando, mas você sabendo que isso não é fácil, que você está recomeçando, eu acho que é o mais importante. Que daí você sabe que você tem que passar por aquilo, você vai passar e vai melhorar naquilo e você vai conseguir empreender. E, obviamente, vai ser muito mais feliz. E pede ajuda se precisar. Pois tem muito profissional para ajudar, né? Eu acho. Mas é o que eu disse, né? Você hoje entra na internet, você tem uma ajuda. Já tem uma ajuda, não... Aquela ajuda, é lógico que ela é limitada, mas você já tem o caminho de quem pode te ajudar. Sim. Atrás buscar de quem você pode ir para você melhorar aquilo ou para você crescer naquele empreendimento que você quer fazer, né? Acho que é isso. Gente, muito obrigada por esse papo. Eu estava ansiosa por esse episódio. Eu acho que é um assunto super interessante e que, no fim, fala com todo tipo de público também, né? Porque todo mundo vai passar pelo que a Mildred passou em algum momento e cada vez mais, como eu falei, né? A gente vai fazer muitas transições na vida. Tá certo, não precisa fazer tantas. Porque do 20 ao 60 foram muitas transições. A gente vai... Acho que a gente vai passar por isso muitas vezes, com muito mais frequência do que... E a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente vai ter que aprender. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil, porque cada mudança você tem que se atualizar a sua visão sobre você mesmo, né? E mas tudo às vezes mais, ficar no mesmo lugar é mais difícil. É pior, né? Depois que você faz a transição, porque você fica lá e ia ser pior, né? Você se sente
parado. A gente né? é movido por desafios, desafios. né? É tão bom o desafio, né? Eu gosto de desafios. E agradeço, viu, Juliana? Muito Eu obrigada. que agradeço. Foi um prazer estar aqui Trazer com a sua você. história, que é uma inspiração, né? Com certeza vai inspirar. Tomara outras que inspire pessoas. outras pessoas, eu vou ficar muito Com feliz. Com certeza vai. A Tá? história do Morris também super Morris, inspiradora. parabéns pelo seu Obrigado, trabalho. Eu também também. admiro demais seu Obrigado, trabalho. adorei o papo, foi Adorei. ótimo. Daria Obrigada. pra ficar o dia inteiro aqui, né? Pena que não dá, né? E pessoal, obrigada pra você também que acompanhou até aqui. Para lembrar vocês, o Gente que Empreende, o nosso podcast, ele é em parceria com o Estúdios Vida Moderna e o iTech, são parceiros aqui. Muito grata por essa parceria, muito grata por você também ter ouvido a gente até aqui. Curta, compartilha com quem precisa ouvir esse papo, se inscreva, comenta também que outros assuntos você quer ouvir ou o que você achou desse papo e até o próximo episódio.